Olá, boa tarde, 1h03. O Sala de Redação está começando de forma especial num sábado de tempo muito estranho aqui em Porto Alegre, de muita chuva, de muita umidade, algum frio, enfim, um sábado que tem o Grenal 428, é o 6º Grenal da temporada, e nós temos então esse Sala de Redação especial para que possamos tratar um pouco mais deste grande jogo, deste grande momento do futebol do Rio Grande do Sul, que é o nosso clássico Grenal. Quero lembrar que vem aí o Pix do Banrisul Digital, faça seu pré-cadastro no app, Vinícola Aurora, a vinícola mais premiada do Brasil, Grupo IASA, vamos juntos, ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização, Ruder, segurança para seus condôminos, tranquilidade para você, Zafari Bourbon, e chegou o Gimo Álcool 70 Aerosol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerosol Gimo, qualidade comprovada. Eu quero começar o programa trazendo as informações mais recentes, as últimas, as projeções dos repórteres que estão junto às concentrações, com as limitações naturais deste momento de pandemia, mas sempre em busca da informação, que esse é o objetivo da Rádio Gaúcha no primeiro momento. Então, Simon Bianchini, você está na concentração do Inter, não é isso? Exatamente, Pedro, e salientando que hoje, por conta da chuva, da diversidade climática em Porto Alegre, o trabalho da imprensa foi permitido no saguão, claro, todo mundo usando máscara, mantendo distanciamento com álcool gel, mas estamos falando diretamente do saguão da concentração do Inter. O clima muito tranquilo, há pouco passou por aqui Rodrigo Caetano, entrevistamos ele em Esportes ao meio-dia, e o Inter vai ter um excesso para não passar do ponto, nesse desejo de voltar a vencer um clássico Grenal, no 6º na temporada de 2020, mas há 10 clássicos o Inter não sabe o que é vencer o Grêmio. Muito bem, o Rodrigo Oliveira está na concentração do Grêmio. Isso, Pedro, e aqui as limitações impostas pela pandemia são somadas a algumas restrições colocadas pelo Grêmio, porque não é permitida a entrada da imprensa no saguão do hotel e nem no estacionamento aqui do complexo do Hotel de Ville. Estou neste momento na rua, no canteiro da Avenida dos Estados, em um estacionamento no interior do carro, até para me proteger da chuva, né, Pedro? E tentando descobrir mais informações a respeito do time do Grêmio. Muito bem, e que informações são essas? Já tem novas aí, não? Concretas. O Maicon está concentrado, mas a tendência é de que comece no banco de reservas. O Grêmio vai com 3 volantes e a tendência é de que esse tripé tenha Lucas Silva, Matheus Henrique e Darlan. E, Pedro, o Jean-Pierre está fora, não está concentrado. São as informações concretas que nós temos. No mais, a escalação toda ela tem um asterisco, porque depende da divulgação dos testes de Covid. E a partir de hoje, Pedro, em todos os jogos que o Grêmio jogar na Arena, o Grêmio vai divulgar o resultado dos testes apenas quando a delegação chegar à Arena, aproximadamente 2 horas antes do jogo. Vai ser sempre assim nos jogos em casa. Por exemplo, quarta-feira contra o Coritiba, também na Arena, já adianto que a dúvida tende a ser Jeromel e Kahneman. Mesmo que eles, independentemente deles jogarem ou não, isso deve ser conhecido oficialmente apenas momentos antes do jogo, porque a informação que nós temos, Pedro, é de que há pelo menos um caso positivo, possivelmente mais, o que coloca, de certa forma, em dúvida todo o time do Grêmio para o jogo de hoje. Sabe que a sensação que eu tenho é que em determinado momento o time não vai entrar em campo para esconder a escalação de todo mundo, tá entendendo? Que é só o que tá faltando agora. Vamos jogar sem número, Pedro. Ou então jogar entra um, não sem número na sai camiseta. do outro, né, Pedro? Não entra em campo, porque aí ninguém fica sabendo quem está escalado, porque é tanta restrição. Você sabe que entre os jogadores... Sem número na camiseta, Pedro, pronto. Entre os jogadores, entre integrantes de comissão técnica, esse segredo ele não dura muito tempo. Os caras se conversam, eles se perguntam, eles falam. É só da porta pra fora, porque lá dentro todo mundo sabe quem vai jogar. Tá, mas o que importa é da porta pra fora. No nosso caso. Não, mas eu digo assim, o pessoal da comissão do Inter certamente sabe quem tá concentrado, quem não tá, quem vai jogar. Quem tá concentrado é uma coisa, quem vai jogar é outra. Lembra daquele Grenal, o Grenal do Pedro Júnior? Pedro Júnior ganhou o campeonato pro Grêmio com gol de cabeça. O Gauchão, 2006. Foi uma surpresa pro Inter. O ano que o Inter foi campeão do mundo. E foi uma surpresa pro Inter, o Alexandro, aquele anda jogar de... Alessandro, né? Jogar de meio campista, ele era lateral, depois até... de 4 na direita. Isso. Foi tão surpreendente aquilo pro Inter, que a gente via as expressões do banco do Inter.
de assim, o que vamos fazer agora? O que vamos fazer agora? Não, mas o Davi, é que não se trata, hein, Léo? Um clube no outro jogo. Eles trabalham num clube no outro, entendeu? Tem amigos na base e se falam, daqui a pouco ligam. Mas acontece surpresas, Léo. Não, isso sim. E talvez... Acontece as surpresas, olha aqui, ó. Tá falhando o Léo, tá falando. Não, Davi, deixa só, Davi, me permite interromper rapidamente. É que não se trata assim só de esconder a tentativa, e isso a gente percebe, assim, é só conversar com o pessoal de Inter e Grêmio, é dificultar. Tipo assim, se o cara descobrir 30 minutos antes, é melhor do que se ele descobrir 1 hora antes. Eles acabam descobrindo mesmo. Claro. Mas é dificultar isso aí. Não. É claro que é para dificultar. 30 minutos antes é obrigatório, né? Tem que publicar as escalações. 1 hora antes. Ou sei lá, se descobrir 2 horas antes, é melhor do que descobrir 1 dia antes, entendeu? Mas a gente tem exemplos aqui no Grenal. O Fabiano, aquela vez que enfaixou o pé, lembra? Que fez aquele... No treino, caiu e tal. E engessou o pé. Saiu com o pé engessado. E depois jogou o Grenal e o Grêmio não sabia. Como o Inter não sabia do Alessandro. O Inter não sabia que o Alessandro ia jogar naquela posição. Sabia que ele ia jogar, mas aonde? Davi, a questão que me parece fundamental, que eu quero perguntar para ti e para todos, é a seguinte. Se tu superes a escalação 1 hora antes, que é a obrigatoriedade dos clubes informar as escalações 1 hora antes, tu pode chegar dentro do vestiário, tu tem 50 minutos para falar com os jogadores e recompor. Eu acho que a única coisa que faz diferença, mesmo se o adversário conseguisse fazer, é qual a função que o Maicon vai ter se jogar, sabe? Porque aí faz diferença. Agora, se vai jogar o Maicon ou o Darlan, claro. E no Internacional, se vai jogar o D'Alessandro, não vai jogar o D'Alessandro, bom, tu tem todas as opções, né? E como tu sabe 1 hora antes, tu pode enquadrar todo mundo, né? Claro. Nesse caso, por exemplo, que eu citei do Alessandro... Então, aí mudou a função, né? Mudou a função dele. O Alessandro entrou e todo mundo, não, é lateral direito, mas tem outro lateral direito ali. Ele foi jogar de meio campista, com uma função específica. Foi outro Grenal, aquele Grenal que o Paulo César Caju não pôde jogar em 1979. Né? O que o Grêmio fez? O Grêmio escalou um jogador para ficar em cima do melhor jogador do Inter, que era o Paulo Roberto Falcão. O Jurandir ficou em cima do Falcão. Então, quer dizer, foi uma modificação tática na hora do jogo que surpreendeu o adversário. E aí o Falcão não conseguiu jogar naquele Grenal. É muito mais difícil. Não, e até no banheiro com ele. Não foi o Grenal do Jurandir, né? Ficou conhecido como o Grenal do Jurandir. Mas é que hoje em dia é mais difícil de guardar esses segredos, né? Hoje em dia é mais difícil. Agora, o Davi falou dessa história do Alessandro, né? Em 2006. Foi a primeira vez que a gente viu aqui uma ideia das 2 linhas, famosas 2 linhas de 4. Mano Menezes, talvez tenha sido o primeiro técnico que tenha utilizado isso, né? De botar 2 linhas tão bem postadas. Ele botou o Patrício na lateral e o Alessandro na linha da frente. E surpreendeu, porque a gente não tinha visto essa ideia de jogo aqui ainda. Agora, com relação ao tempo, Pedro, chuva, gramado pesado, isso eu acho que reforça a ideia de o Maicon não sair jogando, me parece, pelo menos, né? Muito tempo parado, gramado pesado, é um jogo que talvez não seja de tão toque, assim, seja um jogo mais físico, porque tá chovendo bastante, melhor que esteja o gramado da arena, vai ter uma repercussão, né? Pobre dos goleiros hoje, né? Porque o chute fora da área deve ser uma máxima. Eu estava vendo, a propósito disso, está falando, Diogo, a previsão do tempo, né? Está dizendo que vai chover todo o tempo. Vai chover, vai continuar chovendo durante a tarde, vai chover durante o jogo, se vai embora. Cleocum abriu a torneira. Pedro, quero acrescentar algumas informações aí sobre esse mistério. Boa tarde a todos. Ainda ontem, no final do Sala de Redação, né, eu falei sobre esta possibilidade de algum teste positivo de Covid no Grêmio. E foi que eu tinha recebido ontem de informação, sem saber o nome do jogador, posição e quantidade de atletas. Se a gente lembrar, no último Grenal, o da Libertadores, o Inter fez exatamente o que o Grêmio está fazendo agora. Escondeu, né, ou optou por divulgar os testes de Covid só ali um pouquinho antes do anúncio da escalação. E desta vez o Inter fez diferente. Ontem já anunciou que o Moisés testou positivo. E neste Grenal é o Grêmio que só está divulgando o teste de Covid um pouco antes do jogo. A informação que eu tenho é que o Grêmio teve, nesta nova rodada de exames, um caso positivo. E este será o problema para o Clássico Grenal de hoje à tarde na Arena. Então, um caso positivo. Gabardo, uma dúvida sobre isso. Porque nas redes sociais, a gente tem visto aí, se diz que o Jean-Pierre testou positivo.
Tá, é o que tá. Eu não sei se é verdade ou não, só estou dizendo que tem gente especulando isso nas redes sociais. Seria esse o caso positivo ou mais um outro? Olha, assim, Davi, o problema dele, né? A partir do momento que ainda não tem a confirmação oficial do clube e também não tem de parte do jogador um comunicado oficial, assim, acho que fica um pouco complicado. Eu não tenho a informação exata de qual é o jogador, eu tenho a informação que é um jogador. Mas enfim, acho que daqui a pouco a gente vai ter este mistério solucionado. Mas o que eu sei é que também rodou aí por redes sociais e grupos de WhatsApp, lista com 4, 5 jogadores. Isso com certeza não. A informação que eu tenho é que é só um jogador, e daqui a pouco ali, quando a delegação do Grêmio chegar na arena, a gente vai ter, né, essa informação. Mas de fato o Jean-Pierre está fora do jogo, não está nem concentrado, não está nem relacionado para o Clássico Grenal. Não vai ser alternativa. O Jean-Pierre, ele agora que está na fase de transição da preparação física para o trabalho de campo, ele não está relacionado e não será alternativa para o Renato para o Clássico Grenal de hoje. Deixa eu ver com o Guerrinho um negócio que eu acho bem interessante, que foi objeto da entrevista do Rodrigo Caetano há poucos instantes. A medida do Internacional para ser extremamente competitivo, mas não exagerar e, por consequência, estragar tudo aquilo que foi pensado. O que tu acha disso, hein, Guerrinho? Eu acho uma boa providência. Mas eu não vejo que o Inter não esteja sempre motivado. Eu acho que o que não falta ao Inter é motivação. Acho que o Inter está sempre motivado. O Inter joga sempre a 110 por hora. Eu não vejo esse problema que o Inter enfrente. Não, o que eu vejo é que o Inter precisa conter, principalmente num clássico, aquele negócio de ter um jogador expulso sempre. E às vezes sabe que a pilha ajuda que isso aconteça, né? E tu ficar com um a menos no clássico é uma dificuldade muito maior. Sobre o que está acontecendo com o Grêmio, como a gente já sabia desde ontem que o Jean-Pierre estava fora, o caso de Covid não é o Jean-Pierre, é um outro. Por quê? Porque o Grêmio não divulga. Tem um caso, e muito provavelmente é um jogador que estava cotado para começar o jogo. E o Grêmio não quer dar essa arma muito cedo para o Internacional. Porque ontem já se sabia que o Jean-Pierre não estaria no Grenal. E hoje o Grêmio ainda não divulgou. Porque poderia dizer, olha, o Jean-Pierre não está no Grenal porque ele está com Covid. Tá, isso já se sabia ontem. Não, o Grêmio segue em silêncio sobre o assunto. Isso deduz que o jogador que está infectado, que não vai participar do jogo, é um daqueles que estava relacionado para começar o jogo como titular. Agora, qual é esse jogador? Isso nós vamos saber depois. Mas, assim, Guerrinha, a informação que eu tenho é que daqueles jogadores que, os principais, né? O Grêmio vai ter todos, não vai perder ninguém. PP, Alisson, próprio Maicon, que deverá ficar no banco. Matheus Henrique, talvez. Todo mundo vai pro jogo. Todo mundo vai pro jogo. É isso aí. Todo mundo está concentrado, tá dizendo. O Maicon, acho que... Todos em condições. O Michael não deve começar, a informação que eu tenho, Diogo trouxe a questão do Michael. Está concentrado normalmente. E me parece, do Diogo fez uma observação ali muito pertinente do Maicon, da questão do gramado pesado. A gente precisa ver como é que está o gramado da arena e tal, mas também me parece que o Maicon foi preparado para esse jogo, né? Talvez só essa questão climática mesmo, de não querer forçar uma volta, mas o Grêmio trabalhou para tê-lo no Grenal, pela importância dele, pela representatividade que ele tem. Eu já vi Grenais sendo adiados por conta de um tempo assim como o de hoje. Eu não sei se hoje em dia... Não, mas não tem data, Davi. Vamos jogar dentro do Rio hoje, se for preciso. Não, porque tem domingo, de repente, para jogar, né? Porque hoje é sábado, né, Pedro? Mas tem jogo quarta-feira, né? Bom, meio domingo, depois joga na quarta. E tem mas eu um acho compromisso com a televisão, tem pay-per-view, tem tanto interesse. Mas o gramado acho que vai dar condições. Seguir, não adianta. Se amanhã a previsão fosse de não chuva, mas não é, né? Tem esse probleminha. Aliás, segundo o Cleocum, chuva o resto da semana, né? Acho que só terça não chove, o resto chove. Prejuízo vai ter aqueles caras que vendem capa de chuva, hein? Eu tô negociando um barco, não tem público, né? Na beira do Guaíba agora. Qual é o time, Pedro Ernesto? Ofereci meu automóvel de entrada, eu tô negociando um barco. Porque, só chove nesse negócio aqui, cara. É impressionante. Qual é o time que tem mais vantagem, Guerrinha, com terreno pesado?
Qual dos dois? Eu acho que os dois times são leves. Eu acho assim, eu não vejo um time pesado de um lado ou de outro. O Pedro Ernesto está estacionando o carro dele no Veleiros do Sul. Aliás, eu vi hoje uma foto do Pedro Ernesto Enardinho, quero dizer para vocês. Vou buscar o financiamento lá no Banrisul agora. Olha aqui, eu vi uma foto atual do Pedro Ernesto Enardinho. Foto atual eu dele. Vi também. O que é aquilo ali, ô Davi? Em perfeita forma física, em shape, como diriam os americanos. Cara, ele não é sapo na chuva, é príncipe. Não, impressionante. O que o Pedro Ernesto emagreceu. Olha, tá muito bem o Pedro Ernesto, tá uma forma invejável. Guerrinha, se tu visse o Pedro Ernesto, tu ia dizer que ele não ia dormir no chão se ele estivesse no presídio. Ele tem umas pernas bonitas. Não, o Guerrinha, eu vou te mandar a foto, as pernas Guerrinha. são bonitas. Guerrinha, ele tá com a barriga assim, paralela, assim, no mesmo nível do peito, não tá mais protuberante. Né? Tanquinho. Panturrilhas torneadas, assim, tem bem a voltinha. Tá bem o Pedro, cara. Tá bem, eu vou te mandar a foto agora, Guerrinha. Ele tá brabo com a chuva, Diogo. Ele tá brabo com a chuva que ele não pode ficar sem camisa. Tá frio. Ele passa sem camisa. Esse dia ele me ligou de manhã sem camisa. O que tá achando eu sem camisa? Eu quase derrubei a chamada de vídeo, né? Como tá mal agradecido, liguei pra te dar informação e agora tu fica me queimando aí. Mais uma pandemia, o Pedro vai correr aí 100 metros rasos. O Maurício não tá aí? Não, chega de pandemia, Diogo. Não, essa boca tá no GE ainda, Pedro. Maurício, provavelmente não, porque se tivesse ele já tinha falado, né, Pedro? Também acho. Quem concorda, tira a camisa. Eu acho que o Grenal hoje, os dois times, por enquanto, sem saber o que vai acontecer do lado do Grêmio com esse teste da Covid que vai ser divulgado, eles têm apenas uma dúvida, eu acho, né? Cada um. Se o Grêmio é na zaga central, se é o Paulo Miranda ou é o Tonhão. E no Inter é a lateral esquerda, se é o Wendel ou é o Léo, né? Acho que o resto está tudo muito, muito bem encaminhado. Eu apostaria no Tonhão e no Wendel. Acho que seriam esses dois que jogariam, né? Mas a gente não sabe quem é esse outro jogador do Grêmio aí que está provavelmente, né, que tá com Covid aí, né? Eu vi várias especulações, né? Por exemplo, se o Grêmio jogasse com Ferreirinha e PP juntos, no caso de o Alisson, por exemplo, tá com Covid, o Ferreirinha e PP juntos num gramado desses, fica pesado para eles, né? Bola tranca, aquela coisa. Hoje é bola aérea no Diego Souza, né? Hoje é bola levantada, né? Óbvio. Tu falaste, Davi, qual é o time que pode ser mais prejudicado pela questão do gramado, que vai ser um elemento do jogo, tá na cara, imagina, água o tempo inteiro, chute de fora da área e tal. Talvez coletivamente não, embora o Inter seja um time assim que precise mais da parte física para funcionar do que o Grêmio. Mas individualmente talvez prejudique alguns jogadores, né? Eu tô lembrando aqui do PP, primeiramente, né? Que é um jogador de drible, mano a mano, daqui a pouco a bola não anda direito, prejudica para ele, né? E aí o Grêmio perde uma arma. O Darlan e o Matheus Henrique são jogadores de bola rasteira. Uma coisa que é muito certa é que o Grenal fica ainda mais imprevisível, né? E o meio-campo do Inter, Edenilson, Bosquilha e Patrick, tudo carregador de bola, com o campo travando. O que tu acha? É verdade. Os dois meio-campos são carregadores de bola, né? Talvez seja um jogo mais de bola aérea do que a gente imagina. E na verdade é o primeiro Grenal, né, que o Cudê vai poder usar os três ao mesmo tempo, né? Em nenhum dos outros Grenais ele conseguiu o Bosquilha, o Edenilson e o Patrick jogando juntos, né? Em nenhum deles. Então hoje eu que tenho que me apegar a qualquer motivo assim para tentar reverter esses 10 Grenais aí de tufo pro Colorado. Eu tô nessas, né? Então que seja hoje, né? Mas o fator chuva vai ser importante nesse jogo, porque é chuva, hein? E eu tô aqui mais pro lado da Zona Norte, tá chovendo. Eu tô aqui a 5 quilômetros da arena, aproximadamente. E por melhor que seja lá o trabalho de tirar a água lá do campo, lá como é que é o nome daquilo? Irrigação, né? Drenagem. Né? Irrigação vai botar mais água no campo, tá louco? Isso. Troquei as bolas. Então, a drenagem é espetacular, mas o problema é que chovendo na hora, não tem drenagem, né? Caiu a água, ela tem que primeiro cair para depois ser retirada, né? Mas então, eu acho que a arena...
a Arena tem aquela drenagem a vácuo, né? Assim como o Beira-Rio, que é um padrão FIFA e tal, e isso é uma tecnologia nova e que ajuda bastante. Teve um jogo que teve problema na drenagem que ficou alagada. A Arena, o Renato reclamou muito, acho que faz uns 2 anos, talvez o Gabardo lembre bem. Mas depois a gente não tem histórico de alagamento na Arena, de poças, nem de poças d'água, de trancar a bola. O jogo fica rápido, né, Gabardo? Mas não tem poças. Não, isso que o Léo citou aí, Pedro, é importante, porque se pegar Beira-Rio e Arena, nos últimos tempos, teve um problema ou outro isolado, assim, mas de maneira geral, os 2 gramados têm resistido muito bem. Porque eu lembro de, especialmente... mas uma vez o Zac atrancou o gramado da Arena contra o Piranópolis. É verdade. Deu uma, 97, deu uma enchente, ficou submerso o gramado. Era uma piscina. E na segunda-feira abriu os portões. Na segunda-feira abriu os portões. E o Inter até foi campeão gaúcho, né? Mas se a gente lembrar exatamente isso, década de 90, começo dos anos 2000, a quantidade de jogos que eram transferidos por causa dos gramados aqui em Porto Alegre, alagados, a gente fazia aquele trabalho na beira do campo, o árbitro pediu um tempo para dar mais para ver se vai melhorar o gramado, não melhorava, aí depois adiava o jogo. E esse tipo de coisa, desde que a gente tem aqui a Arena e o novo Beira-Rio, não se repetiu com a frequência que tinha lá atrás. O Gabardo, esse negócio Ô Davi, lembra daquele jogo que o Alexandre Pato, um dos últimos jogos dele pelo Inter e Santos, ele faz um gol e ele vai comemorar como um pato atrás do gol, se atira numa piscina atrás do gol. Eu acho que foi um dos últimos casos que teve assim uma enchente dentro do Beira-Rio. Qual é a chance do Romildo tapar lá e fazer um alagamento também? Vocês acreditam nisso, não? Pro Grêmio não é bom empatar o jogo. O Grêmio... Quem não tem esse problema é o Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense bota teto retrátil. Fecha o estádio, né? E aí... É verdade. O que ele bota? É o teto retrátil, fecha. O teto retrátil, claro. Tipo lá. Só que para isso ele teve que colocar a grama sintética, né? Porque aí o sol não entrava. Por exemplo, aquele estádio, Davi, que a gente teve lá na Rússia, de São Petersburgo, o gramado ele vai para um compartimento embaixo da arquibancada, né, para tomar sol. No Japão tem um estádio que o gramado sai para tomar sol, acho que é o estádio de Sapporo, que também é coberto. O Atlético que estava na Copa do Mundo de 2002, o estádio de Sapporo. Esse já estava lá. O gramado é retirado. Louca, né? O gramado sai para tomar sol do lado de fora do estádio, né? É vitamina D, né? O gramado toma vitamina D, que é para não pegar coronavírus. Não, quer dizer, não tem nada a ver. Tô só dizendo bobagem. Esse negócio aí da rivalidade Grenal, Pedro, o time teve um tempo que se dizia, não, o maior estádio é o Olímpico, o maior estádio é o Beira-Rio, cabe mais, não sei, naquela... E aí tinha uma época que se disputava a drenagem. Não, eu lembro que se dizia, o Beira-Rio tem a melhor drenagem do Brasil. Olha do que os caras se orgulhavam. Mas não vamos longe, Davi, não vamos longe. Quando deu a construção da Arena e a reforma do Beira-Rio, a rivalidade Grenal disputava qual era a empreiteira honesta, como se existisse uma empreiteira grande, inteiramente honesta. A minha é mais honesta que a tua. Não, mas a minha é mais honesta que a tua. Eu só falo da Andrade Gutierrez, não falo da... O teu tá preso, o meu não. Isso aí. O teu vai ter. O teu lá, que é teu sócio, lá tá em cano. O meu ainda não. Os caras o meu foi solto primeiro. O meu foi solto primeiro. Os caras até hoje falam que na Arena né, não é no Grêmio, não sei o quê, porque o contrato e tal. Eu fico perguntando, tia, é tão difícil comprar um imóvel hoje sem ser num financiamento imobiliário, velho. Cara, qual é o problema se tu pegar um financiamento, velho? Olha que coisa honesta isso, tia. O Grêmio tá fazendo financiamento que, aliás, faltam 12 anos, se eu não me engano, porque foi de 12 para 13, né? Aliás, eu vou te contar um troço. Uma das grandes burrices que nós temos aqui em Porto Alegre é ter 2 grandes estádios. Ele serve de orgulho pro torcedor, porque ele existe, o torcedor visita, tá lá, tá vermelho de um lado, tá azul do outro. Mas muito mais racional seria nós termos um estádio municipal, tá entendendo? Em que os 2 clubes jogassem lá e que tivessem seus campos de treinamento separado. Tô vendo que agora o Atlético Mineiro tá fazendo estádio pra quê? Aí, lá em Pernambuco tem um estádio de Copa do Mundo, os caras não usam. Bom, mas lá tem uma localização geográfica um pouco complicada, enfim. Mas vem cá, quanto custa o Beira-Rio para manter? Quanto custa o Olímpico, a Arena para manter? Isso é um custo que poderia ter 5, 6 jogadores mais de grande qualidade. Mais do que isso, Pedro, poderia ter um CT completo, como tem o Cruzeiro, por exemplo, a Toca da Raposa, um CT
Porque nós temos aqui CTs, mas são estruturas medianas, vamos combinar. Muito medianas. Não é a estrutura que se espera para o Grêmio. Isso faz uma diferença grande. Aliás, o Grêmio tá para inaugurar no final do ano o CT de Eldorado. O Grêmio vai fazer uma estrutura exemplar para a base. O Grêmio está investindo pesado, essas obras estão adiantadas. E isso vai fazer com que o Grêmio dê um salto ainda maior na questão de formação de jogadores. É fundamental tu ter um CT para os teus jogadores. É fundamental, até porque tu consegue ter um monitoramento do jogador. O jogador passa o dia no CT. E os jogadores que vêm da Europa contam isso. Olha, eles vão de manhã, almoçam, cada um tem seu quarto, dorme, descansam, faz tratamento à tarde. Tu consegue controlar melhor a recuperação do atleta. E tu sabe que as obras do CT lá de Eldorado, elas não pararam nem durante a pandemia, né? Não, o presidente tem isso como meta, como objetivo prioritário. E com toda a razão, porque todos os anos ele consegue muito dinheiro e todo o superávit que ele conhece é resultado da formação de atletas. Então, se a formação de atletas é importante, que tu melhore a formação de atletas. Caro é contratar o Thiago Neves, o Tardelli, essas malas aí, Bolanhos, essas coisas. Mas seria impossível, né, Pedro? Seria impossível pela rivalidade da dupla Grenal, né? Em Milão, partilharem um estádio. Em Milão é um estádio único. Para um é José, para um é Giuseppe Meazza e para outro é San Siro, só muda o nome. Tem outros que em Munique acontece isso, claro que não é a mesma. Não, mas o Munique, não é a mesma rivalidade comprou. O Bayern Munique comprou a parte mas do Munique. Para Grêmio e Inter seria muito difícil, até porque pela história dos dois clubes, o Grêmio começou com a Baixada. Aí o Inter, emulando, né? O Grêmio construiu imagina o Eldorado e o Asmus de presidente discutindo quem é que vai jogar hoje, quem é que vai jogar amanhã. No interior não dá certo, Pedro. No interior não dá certo. Não deu certo lá em Caxias. Mas é uma burrice, né? Mas seria, como disse o Pedro, seria uma medida inteligente. Outra, o custo para a dupla Grenal seria praticamente zero, né? Porque hoje o Beira-Rio e a Arena, claro que no Grêmio não entra na conta do Grêmio diretamente, entra indiretamente, mas o custo para manter um estádio desse, que recebe um jogo a cada 10, 12 dias, é muito alto. E outro, é um equipamento que o Grêmio não usa paga regularmente. Não. Eu digo, não entra diretamente na conta do Grêmio, entra indiretamente o custo de manutenção, né? Mas um equipamento que tu não usa diariamente, ele te dá mais manutenção, né? Por isso que os clubes tentam botar lojas, então o Grêmio tá certo. Tá vendo como o Grêmio tá certo? Não é problema para Inter e Grêmio isso. Não acho que seja um problema para a história Grenal. É uma característica muito própria do Rio Grande do Sul. Durante um período grande isso foi uma virtude, porque a partir de estádios próprios tem a questão do sócio, foram os primeiros a ter um número alto de sócios. O Inter e Grêmio, a história do Inter e Grêmio, elas estão ligadas ao patrimônio, né? A ter o seu estádio. O Inter e Grêmio é só tu pegar aí, o Davi já fez essa cronologia muito bem. Pega os melhores momentos de Inter e Grêmio, eles estão ligados ao acréscimo de patrimônio por estádio, claro isso. Tem tudo a ver. Pedro, oi. Olha aí, ele chegou. Primeiro, deixa eu dizer uma coisa, Davi. Você sabe que venceu na vida e na carreira quando Pedro Ernesto Denardim sente sua falta durante o sala de redação. É verdade. Isso é uma vida que já valeu a pena, entendeu? Segundo, a Kelly Costa eu estava no Globo Esporte agora com a rainha Alice Bastos Neves, que tem essa reportagem maravilhosa na 0 Hora edição de fim de semana, espetacular. Ela é um exemplo fantástico para todas as mulheres que vivem a mesma luta que ela viveu e está no fim, já vitoriosa. A minha mãe venceu também, só que com muito mais idade do que a Alice, e graças a Deus também uma mulher vitoriosa. Então, a Alice é esta rainha que exemplifica com a sua vida, com o seu exemplo, com o perdão da redundância, tudo que outras mulheres estejam vivendo ou ainda venham a viver. Mas tirando isso, eu queria falar que a Kelly Costa mostrou mais de uma vez o campo da Arena e parecia que nunca choveu em Porto Alegre. É sensacional. A gente volta e meia fala do gramado da Arena com dificuldade. Aliás, faz tempo que não fala sobre as dificuldades do gramado da Arena que está recuperado, mas a drenagem, Pedro, essa nunca foi problema. 6 meses parado, senão tinha que trocar de novo. Não, pois então, mas eu digo a drenagem independentemente do campo. A drenagem tem uma capacidade extraordinária que não tem a ver com a qualidade do gramado, é outro sistema. É a melhor drenagem do Brasil, Maurício, tu acha? Eu não sei se é a melhor, porque todos os estádios que foram de Copa do Mundo, Davi, Beira-Rio, Maracanã, Itaquerão, esses estádios que foram para a Copa, eles obedeceram a um padrão internacional de drenagem FIFA, que é de padrão FIFA, né? Deixa é o padrão lá no alto.
Como o Grêmio tem um estádio padrão FIFA, fez a mesma coisa. Deixa eu perguntar para Kelly Costa, que vai nos fazer a gentileza de entrar na sala de redação, se dava a pé lá na arena quando tu entrasse lá no gramado, hein, Kelly? Boa tarde. Oi, Pedrão, boa tarde, muito boa tarde pra todo mundo. Tô fazendo minha estreia hoje no Sala, que honra, hein? Dava pé assim lá na arena, o gramado tava super bom. Vocês sabem que a gente chegou cedinho de manhã por volta das 10 horas e desde cedo a chuva oscilou bastante, períodos de pancadas mais fortes e mais fracas, e todo o tempo o gramado tava em plenas condições. A gente não viu em nenhum momento algum ponto de acúmulo de água. A drenagem lá do estádio está realmente muito boa. Claro que mais tarde, se a gente tiver uma pancada de chuva um pouco mais forte, a gente vai poder ter certeza da qualidade da drenagem, mas ela é muito boa. Em outras oportunidades a gente já viu que funciona muito bem, e tomara que fique assim, né? Nada mal um tapete aí pro Clássico Grenal de logo mais, guris. Não tenha dúvida. A primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte, participasses rapidamente, mas com muito mais qualidade do que muita mala que está nesse programa. Essa é a primeira questão. Maurício quis furar ela, imagina, Pedro, olha só, ela tinha todas as informações, o Maurício veio dizer antes. Pô, acho que foi maldade do Maurício, será? Não, mas, na verdade foi uma bola levantada pro talento da Kelly, mas como vocês não conhecem a palavra caráter no dicionário, isso aí, Maurício, você, Davi, você, Diogo, não conhecem a palavra caráter no dicionário, vocês estão fazendo essa leitura maldosa. Maurício, gênio. Que gentileza. O problema, do gramado da arena, eu acho que não vai ser a água. O problema é quando começar o futebol jogo. O barro, né? O barro, exatamente. Os jogadores pisando, a leiva vai levantar. Não tenha. Isso é inevitável, né? E aí a bola para correr já é mais complicado. Mas ele é um gramado, Guerra, já de uma tecnologia moderna, e ele tem fibras sintéticas amarradas às fibras naturais. Então, isso dá mais resistência ao gramado. Mas o gramado pode desescalar o Michael, hein? O gramado pesado pode desescalar o Michael. Talvez exatamente por isso que o gramado vai piorar, que o gramado vai piorar depois. Talvez o Michael comece jogando por isso, porque depois vai ficar pior. Então, um jogador que precisa mais de arrastar a bola, como diria o Tite, talvez comece jogando, né? Mas o Duda diz que tem informação de que o Michael não começa, né? A informação que eu tive, mas assim, que eu tive que ele não começa. Mas, cara, também. Pode ser que chegue na pré-eleição, sabe como é que é? O cara, tô bem, fez teste, não sei. A informação que eu tenho é que ele não começa, que o Michael fica no banco como opção. E é a mesma informação que eu tenho, que fica como alternativa para o segundo tempo. Entra no segundo tempo, pega o adversário mais cansado. Claro. Deixa eu só agradecer a Kelly, que nos trouxe essa informação, que é absolutamente preciosa, porque nós temos um Grenal às 17 horas e a condição do gramado é um elemento fundamental. Quer dizer, ele tá bom, claro que ele vai estragar, vai ser pisoteado, aquela coisa toda. Kelly Costa, muito obrigado pela tua participação e fala com o Thiago, pede a tua vaga aqui, porque tu foste muito melhor que essas malas todas aqui, tá? Tá, vou pleitear essa vaga aí, fazer companhia pra vocês. Obrigada, guris, um beijo. Valeu, beijão. Beijo. Tá bom. Deixa eu chamar o intervalo comercial, 1h36, e lembrar que chegou o Gimo Álcool 70 Aerosol. Se você está procurando um ar-condicionado econômico, conheça o Split Inverter da Springer Midea, que você encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Midea e Frigelar, frigelar.com.br. Olha só essa aqui do Grupo IES, ó. Nissan Frontier Biturbo Diesel automática com super desconto de R$30 mil para produtor rural e CNPJ. Então, já sabe, né? Confira na IESA Nissan. E se você já imaginou fazer pagamentos e transferência a qualquer hora do dia, qualquer dia da semana, saiba que vem aí o Pix no Banrisul Digital. Faça já o seu pré-cadastro. Bom, e para você que vai assistir o Grenal, quero recomendar o seguinte, ó, 37 mil, galeto Mamma Mia à noite ou a pizza do Mamma Mia, você escolhe. Pizza do Mamma Mia é uma delícia, quem não experimentou ainda não sabe o que está perdendo. 37 mil. Guerrinha, me parece que a grande diferença do Internacional, não sei se tu concorda comigo, é que o Inter vai ter Moledo como zagueiro pela primeira vez no Grenal esse ano, penso eu. Por linhas tortas, né, Pedro? Porque se não tivesse acontecido a expulsão do Zé Gabriel contra o São Paulo, muito provavelmente ele estaria no campo. E a entrada do Moledo hoje, eu volto a dizer, o Moledo não é a última bolacha do pacote, mas o Moledo é um zagueiro que
desempenha melhor do que todos aqueles que já foram testados no seu lugar, empresta ao Cuesta uma maior tranquilidade. O Cuesta andou oscilando muito sem a presença dele. E hoje ainda tem um fator que me parece positivo para o Internacional com a entrada do Moledo, assim como o Duda fez referência ali atrás, que o Grêmio vai utilizar muito a bola aérea. O Moledo é um bom cabeceador. Então, por linhas tortas, aconteceu, eu acredito, um acréscimo na zaga do Internacional para o Grenal de hoje. O grande problema que eu vejo no Inter é do meio para frente. Por ter carregadores de bola, por tirar o Galhardo do lugar e ter um centroavante que me aparenta ser pesadão. Não é um centroavante de sair para o lado, não é um centroavante de tabelar. Ele é um centroavante de finalizar a jogada. E muito provavelmente num campo em que a bola vai chegar através da presença dos seus companheiros, ele terá maiores dificuldades para ultrapassar a barreira defensiva do Grêmio. Aí é que eu vejo o problema do Internacional, e o Internacional precisa fazer gol. Esse é o ponto fundamental do jogo. Será que o Inter vai conseguir fazer gol? Vamos ver, vamos esperar para ver. Pois é, mas se não fizer gol, puxa, quanto tempo faz que não faz gol? Fala, Duda. Não, deixa eu só dar uma informação que eu recebi agora no intervalo. A gente estava falando de gramados, né? A gente falou muito da arena ali, e aí a Kelly entrou até e deu uma tranquilizada, vamos dizer assim. E agora eu tô recebendo aqui algumas fotos do CT do Cristal, ali do Grêmio. E um proprietário de quem colocou o gramado sintético no CT do Cristal tá me mandando algumas fotos. Já tem gramado sintético ali no CT do Cristal. Sim, tá chegando na arena, é questão de tempo. Olha, não sei, mas de repente pode ser um teste. Eu tô mandando um abraço aqui pro proprietário, não sei se ele quer que eu diga o nome, então não vou dar o nome dele, mas estou agradecendo para ele aqui no ar, que ele está ouvindo a gente. E a ideia é colocar em Eldorado em breve. Então o Grêmio já tem um gramado sintético, tá? Maurício Saraiva está feliz. Não, mas o Duda faz sentido, porque o Grêmio está enfrentando pelo menos 2 adversários de Campeonato Brasileiro cujos estádios têm gramado sintético. Então treinar antes dos jogos contra Palmeiras e Atlético Paranaense em sintético faz parte desse processo. E os meninos se adaptarem ao sintético também faz parte. Eu não tenho nada contra o negócio futuro, do rapaz que é dono da empresa que vende gramado sintético, nem em lugar nenhum. Eu não sei, uma atividade qualquer uma. Eu só quero lembrar as pessoas sempre na dúvida. Tu pergunta pra ele que ele me responde no WhatsApp. Claro, eu não sei se não é uma coisa provisória, Gabardo, porque esse CT do Cristal, ele tá se mudando, né? O Grêmio fez uma negociação que tá para ser definida, não sei se já foi definida, que precisa ter a anuência dos órgãos governamentais, mas é uma negociação que vai mudar toda essa estrutura do Cristal para um terreno vizinho ao CT Luiz Carvalho. A informação que eu tenho sobre a questão do CT do Cristal é a seguinte, porque lá treinam os garotos das categorias sub-10, sub-11, sub-12, sub-13, e ao contrário, por exemplo, do CT principal do Grêmio ali, né, onde o grupo principal treina, onde tem um limite de jogadores. Com a garotada lá não, é treino de manhã, de tarde, o tempo inteiro, e são centenas de garotos, né, e o gramado não aguenta. Ele não descansa, isso, né, Gabardo? E por isso não tem descanso, por isso assim vai colocar este piso artificial, né, Duda? E o que eu recebi de informação é que, se for aprovado, se for tudo bem lá, a ideia é estender isto também para o CT de Eldorado. Aí já com o time juvenil, com o time júnior. Então isso pode acontecer se tudo der certo no Cristal. Tem uma questão, não fala isso, o Maurício irrita. Vai irritar o Maurício? Não é que essa ideia já foi, porque o Christian, tá? Ele disse que não tem problema falar. O Christian, que foi o proprietário, que me mandou aqui as fotos. E ele disse, olha, a ideia já é começarmos em Eldorado. Eu vou repassar no grupo ali para vocês darem uma olhada no gramado e tudo mais, fotos aéreas, né, que tá no CT do Cristal. E até tô perguntando aqui para ele como é que é a qualidade, se é mais parecido com da Arena da Baixada, do Palmeiras. Não, os gramados sintéticos têm gerações diferenciadas, eles vão melhorando a cada momento. O gramado do Allianz Parque é muito melhor do que o gramado da Arena da Baixada. Isso que o Gabardo falou é super importante. O São José começou isso por isso, né? Justamente para dar sequência e não ter respiro, para ter a base, para ter o profissional, para ter todas as categorias. E tem uma questão ali do terreno do São José que passa por baixo do estádio, ele passa um valão, então chegava no inverno, o São José não conseguia, e até pelo uso constante, não tem CT e tal, treina ali,
o São José não conseguia ter estádio. Quando chegava nos momentos decisivos de Série D, que ele disputava de Série C, chegava na hora decisiva no mata-mata, ele não tinha condições em casa de fazer valer o mando pelo gramado ruim. Agora, eu fiz o jogo do Palmeiras domingo contra o Flamengo e já tinha visto o jogo, acho que foi do Inter lá. O gramado do Palmeiras, além de sintético, ele é molhado antes e no intervalo. E isso muda totalmente a característica do jogo. E os jogadores perdem a naturalidade. Não irrita o Maurício. Não é, agora tem o seguinte, né, o Maurício? A gente está falando aí sobre, assim, de uma possibilidade utópica, né? De Grêmio e Inter poder jogar num estádio municipal. Só que é o seguinte, o Estado brasileiro, ele não administra bem nada, né? Nem o município, nem o Estado, nem a Federação, em tempo algum, nunca administrou bem nada, né? A gente vê pelo contrário, a gente vê corrupção, a gente vê todos os equipamentos que são de controle do Estado, ou quase todos, eles são precários. Tem precariedade. A gente vê aí o município, o Estado e a Federação tentando se livrar de alguns equipamentos, inclusive. Né? Então... Não, isso é verdade, Davi. Ontem eu estava vendo ainda, acho que foi no Jornal Nacional, não me lembro, ou foi na Globo News, tá? Cuiabá ia ter, como legado da Copa do Mundo, uma linha de trem lá dentro da cidade, um trem interno. 2 bilhões foram gastos, 2 bilhões. E o trem não está pronto. Não está pronto e está em ruínas lá. Tá entendendo? Aliás, e ninguém foi preso. Tem mais essa. Não, ninguém o Mané Garrincha, o estádio de Brasília, recebeu o jogo da seleção e o jogo foi transferido para o Morumbi porque o gramado não tem condições. Não, olha aqui, o Mané Garrincha, Léo, custou quase $1 bilhão. 1 bilhão de dólares. Você sabe o que significa isso? Nossa São quase senhora. 6 bilhões de reais hoje. O que dá para fazer com esse dinheiro, meu Deus do céu? Pedro falou em Cuiabá. O Gabardo tu vai se lembrar, cara, uma vírgula só, Gabardo. Foi o mais caro da Copa, $1 bilhão, porque ele teve adequações depois. E na Copa de 2014, o centro de imprensa não era no estádio ainda. Os caras fizeram o estádio, gastaram mais. E o centro de imprensa, tu tinha que caminhar 1 quilômetro para chegar no estádio. Nossa senhora. Olha isso. O Diogo Pedro falou de Cuiabá. Depois a gente pode ter, por incrível que pareça, a Arena Pantanal de Cuiabá na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. O Cuiabá está liderando a Série B, tem 25 pontos. E, aliás, hoje à noite, em Cuiabá, na Arena Pantanal, tem Cuiabá e Cruzeiro, com o Cruzeiro na zona do rebaixamento em 17º lugar. Olha a Arena Cuiabá. Coitado do Cruzeiro. Agora é o seguinte, Gabardo, a gente está falando aí desses absurdos, né, que houve na Copa do Mundo com a construção desses estádios que eram desnecessários. O Pedro vai se lembrar que eu tive inclusive uma discussão com o então ministro dos Esportes, o Aldo Rebelo, que entrou no sala de redação, te lembra, Pedro? Eu falando, mas para que construir tanto estádio? Ele brigou comigo. Não, mas a Alemanha... Eu disse, a Alemanha, meu ministro, a Alemanha é a Alemanha, o Brasil é o Brasil, né? A reforma do Maracanã. E agora mesmo, recentemente, a gente viu, eu até passei para vocês no nosso grupo ali, o Juca Kfouri, que o nosso colega querido, Juca Kfouri, mas que é um lulista, né? Ele gosta muito do Lula e tal. Ele admitindo, olha, não, o Lula deu um estádio para o Corinthians, a ideia era o Corinthians não pagar em troca de vantagens que a Odebrecht ia ganhar. Ele disse isso, e todos nós sabemos que isso é verdade. Todos nós sabemos. Então esses escândalos que houve no Brasil, porque estava sobrando dinheiro naquela época, né, e o Brasil patrocinou a Olimpíada e a Copa do Mundo, e etc, etc, etc. Todas as coisas que nós sabemos, isso aí só nos mostra que quando a gente deixa as coisas na mão do Estado para administrar, é um problema. A gente não tem confiabilidade. Pode ser até que durante um tempo, como Pacaembu, por exemplo, ou o Mineirão, haja uma administração razoável, mas tu não tem certeza que vai dar certo. Não se moderniza, não tem investimento para modernizar. Eu acho que nós estamos encontrando uma solução muito boa do ponto de vista público com o ministro da Infraestrutura, o atual Tarcísio Gomes, parece que é isso, né? Ele está fazendo coisas impressionantes, é só dar uma olhada aqui na BR-116 que vai para Pelotas, né? Ele está... bom, a ponte do Guaíba ele está entregando em seguida, né? Conforme ele prometeu, tá entendendo? Não fica aquelas enrolações. Mas começou um tempão antes. Sim, mas na mão dele está terminando, não sei. Mas não, o Pedro tem a BR-116 também alternativa... começou, a BR-116, Maurício, começou há 30 anos atrás. Só que quando ele entrou, ela andou. Só acredito
Esse cara aí tá fazendo coisas maravilhosas. Já botou água lá no Nordeste. Tarcísio de Freitas, exatamente. É que tem outras alternativas no modelo de cogestão, digamos assim, a parceria público-privada em Porto Alegre está trocando todas as lâmpadas da cidade, o que será um ganho extraordinário para a cidade. E é uma parceria público-privada, que é uma das coisas que pode dar muito certo, para que você não faça sempre a ideia de que basta ser público para ser mal administrado e privado para ser bem administrado. De jeito nenhum. O futebol do Figueirense, por exemplo, foi administrado pela privada e o Figueirense quase foi parar na Série Z. O problema, Maurício, o problema é que aí foi administrado pela privada, né? Já diz tudo, né? Pois é, mas eu digo, não é fato perpétuo, entende? Haverá claro boas instruções lá e cá. Senão as empresas privadas nunca faliriam, né? E claro, as empresas privadas vão à falência, existe corrupção, existe roubo e tal. A diferença é que na empresa pública, o dinheiro que é roubado é o dinheiro de todos. Né? Mas na empresa privada não. Agora, o que acontece, vamos dizer, o grande problema é quando existe promiscuidade entre a empresa pública e a empresa privada. Exatamente. Centrando na questão dos estádios, né, que era o grande legado da Copa, que nós teríamos arenas e o futebol desenvolveria em certas regiões, mas a gente vê mesmo, tirando o Palmeiras, tá? Os demais estádios, me ajudem se eu estiver errado, os clubes não conseguem fazer dos seus estádios algo rentável. Eles não conseguem fazer o estádio funcionar a semana toda. E são espaços que eles funcionam para 10 dias. E seja ele privado, seja ele público, os estádios eles acabam se tornando apenas gastos, eles não dão lucro. O do Palmeiras dá lucro. Isso é difícil no Brasil, Léo, porque existe uma identificação histórica, vamos dizer assim, de tu ir no estádio no dia do jogo. Agora, eu penso que do que a gente está vendo, é claro que eu não conheço todos esses estádios aí, agora o Beira-Rio, essa área do Beira-Rio, de Porto Alegre, foi a mais beneficiada de todas. De todas. Ficou lindo aquilo ali. Dúvida. Sabe? Aquela avenida Rio Guaíba, que se chama, né? Beira-Rio. A Avenida Beira-Rio, que está lindíssima, está melhorando a cada dia. Foi ampliada, né? Então aquilo ali, o Inter pode aproveitar aquilo ali para fazer alguma coisa diferente. E aí tem que de repente fazer essa parceria com a iniciativa privada. Imagina ali restaurantes, bares, outros lugares de convivência. Ia ficar muito bonito aquilo ali. Esse é o projeto das torres, né? Que acabou sendo estancado pela questão da pandemia, questão econômica. Mas o próprio Sunset ali, Léo, que já tem aqueles containers em dia de jogo. Aquilo num dia bonito de verão, primavera, com a vista do rio. Houve uma Malenote no jogo. Tinha até marina no Beira-Rio. Mas precisa fincar uma maldita torre na frente do rio para fazer essas coisas? Não precisa fazer torre. Tem que ter um espaço horizontal ali para fazer as coisas. Que mania de fazer torre, cara. Sabe, mas Davi, tá saindo um negócio ali na beira do rio, que é aquela área que está sendo construída e que atrasou em função da pandemia, esse troço todo, para a prática de esportes, que vai ser um luxo. Vai ser luxo. Tá lindíssimo. Vai ser espetacular. Bah, ontem ainda passei lá, tu tá falando aí que sim, ali foi o maior proveito da Copa do Mundo, foi aquela região ali. Eu fui lá, fui fazer um passeio em Porto Alegre para sair de casa, né? Porque eu vivo trancado aqui dentro, tá entendendo? Fui fazer um passeio, vou passar por lá para ver como é que tá a obra. A obra, infelizmente ainda tá muito atrasada. Fosse lá no Veleiros, né? Fosse no Veleiros. Fui lá, ofereci meu carro. Isso. Carro adiantado, tem que comprar barco, né? Esse Rio Grande do Sul só chove, é um negócio impressionante. O Pedro vai partir do carro elétrico pro carro anfíbio. Isso. Eu não sei, me tirem uma dúvida, ainda vendem galocha? Vendem. Guerrinha, num tempo como hoje, tu tem que sair de galocha, pullover e japona. Tem que ser assim. Japão é sensacional. Uma blusa de banglon. Tem que sair com o poncho. Tem que sair com o poncho.
Já mete um Olha, qualquer palavra é bem-vinda hoje que não seja toca, Davi. Pelo amor de Deus. Tira essa toca, Colorado, pelo amor de Deus. Deixa eu segurar vocês aqui, tá? Para dizer que o Sala de Redação, ele tem Gimo Álcool 70 Aerosol, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, para seus condôminos, tranquilidade para você. Cara. Por que, Santarinha? Eu tô te dando força, Santarinha. Eu tô do teu lado contra o Davi Coimbra, tu não me valoriza, Santarinha. Quem tem que dar força não é tu. É o Nelson. Ah, bom, é uma força maior. O Nelson ainda precisa dar força pro Santaninha? Achei que não era preciso mais. Não, Nelson segura. Eu sou muito carente. Eu preciso de carinho. Eu sei. Carinho. Era mesmo. Diariamente eu preciso de carinho. Tu liga pro Nelson todos os dias? Todo dia, Pedro. Agora eu descobri, Pedro Ernesto, que dá pra fazer ligação de vídeo. E assim eu fico olhando e tocando na tela como se o carinho fosse ao vivo, Pedro. Pedro, é uma emoção inenarrável. Sabe como é que é fazer gol no Granal? Sei, é a mesma sensação. É a mesma sensação. Quer dizer, tu descobrisse que tem vídeo, então, que dá pra ver o rosto do Nelson, é isso? Exatamente. Que maravilha. Em que situações tu quer? Já pode ligar pra ele, Pedro. Já pode ligar pra ele por vídeo, sem camisa. Não, mas a minha ele não atende, ele atende só o Santaninha. Não, vai querer papo comigo, chinelão, tá louco? Rapaz. Vamos fazer o intervalo comercial. Contigo, Pedro. Ninguém quer falar, ninguém quer falar contigo, Pedro. Tu és um vagabundo de um mau caráter. Uma coisa, Pedrão. Qualquer um fala no Sala de Redação hoje. Isso é lamentável. E diz uma coisa, Pedro, antes de nós ir para os comerciais, tu tá fazendo campanha pra tia? Não, tô fora. Então ela vai contar. É o slogan dela. Vamos ao intervalo comercial e voltamos em seguida. Censura. São 2h04. Hoje é sábado, Sala de Redação é especial. E hoje tem Grenal às 5 da tarde na Arena. E eu quero lembrar que a FIDA é sólida por natureza. Você merece navegar no 4.5. Exatamente, Pedro. Acho que dá para notar ao fundo um protesto de uma torcida organizada do Internacional. Estou contando exatamente 13 integrantes de uma organizada em frente ao hotel, cantando contra o mau momento do Inter recentemente em clássicos grenais. Algumas ofensas aos jogadores, pedindo principalmente raça e empenho no Grenal de logo mais. E a promessa é que eles fiquem por aqui até a saída do clube, agendada para daqui a 1h às 3h10 da tarde. O Inter deve sair aqui pelo menos da sua concentração para arrumar a arena. É um protesto por enquanto pacífico, mas com algumas ofensas e pedindo raça nesse clássico Grenal. O futebol acaba sendo, viu, Pedro? O futebol acaba sendo o único setor da sociedade onde a gente começa a fazer estágios de tolerância sobre ofensa pessoal. A gente fica assim, e não é sobre o Simon que eu estou falando, tá? Porque eu não sei nem o que estão gritando lá, o Simon fez o relato dele. Eu estou falando nós, mundo do futebol. Nós ouvimos, por exemplo, uma torcida organizada se autorizar a gritar, time sem vergonha. E achamos, não, esse é um protesto não violento. Como assim, cara pálida? Como não violento? Você está chamando pessoas que trabalham de sem vergonha. Se você vai ao centro de treinamento dos caras lá tentando fazer o melhor que podem e fazem o que fizeram torcedores e torcedoras do Internacional ontem, vocês acham que isso é legítimo? Esse é um protesto legítimo? Vai lá, eu quero mais raça, time sem vergonha. Time sem vergonha, pensa nisso. E a gente acaba levando como normalidade. E não é normalidade. Time sem vergonha não é normalidade. Não sei quem pipoqueiro não é normalidade. Não é. Não, a mim não me parece. Sim, e ajuda? Não, inclusive assim, primeiro 13 pessoas, né? Quer dizer, 13 pessoas. Não sei se estão de máscara lá, não tinham que estar lá. Eu estou vendo a imagem aqui, alguns estão, uns 3 ou 4. Então, são 13, 3 ou 4, a maioria não está. Assim, o que não falta no Inter é empenho e raça, os jogadores estão se dedicando, é só tu ver, o Guerrinha fez essa referência corretamente, o Inter se dedica, tenta, o Inter joga partidas com 10 jogadores e continua correndo, os problemas do Inter são outros, eles não passam pelo empenho dos jogadores. Isso é organizada? Sim, é organizada. Sim. A culpa sabe o que é? A culpa é do clube.
A culpa é do clube. Sabe por quê? É verdade, é verdade. Porque ela financia essas torcidas. E aí, daqui a pouco, é por causa de eleição, força em eleição, força não sei no quê. Na hora da vaia no campo, eles gritam para abafar a vaia. E são financiados pelo clube. Eu me pergunto sempre, qual é a diferença, qual é a vantagem da organizada sobre o torcedor normal? O torcedor normal paga ingresso, ele vai lá, vibra, ele vai lá, grita, ele vai lá... apoia o time, xinga o time, ele se faz presente, enfim, mas e aí, qual é a vantagem que tem? Só para dizer que tem a organizada para essas coisas aí que estão acontecendo? Não sei, olha, eu acho que isso é uma perda de tempo e de dinheiro, especialmente dinheiro. Esse é o problema da associação, né? Esse é o problema da associação nesse são vários outros também, né? Sempre quando tu faz um consórcio, uma sociedade, o que acontece é que aquilo ali pode ser manipulado para uma direção ou para outra, né? Eu estava vendo que também essa semana houve um protesto das mulheres coloradas no Beira-Rio. E alguns até saudaram, que legal, um protesto só de mulheres. Por que legal isso? As mulheres estão se equiparando aos homens, uma coisa negativa, não é uma coisa positiva. Se fosse uma coisa positiva, tudo bem. Mas é uma ação negativa, não é? Assim, porque os jogadores, eles são profissionais, o técnico do Inter, comissão técnica, todo mundo, são profissionais, e os dirigentes são torcedores. Não existe nenhuma má intenção no que está acontecendo no Inter, pelo contrário. Pelo contrário, o Inter, o Grêmio, todos os clubes que a gente conhece aqui, eles, a não ser que haja, aí, como já aconteceu nos dois clubes, no Grêmio e no Inter, haja corrupção, má intenção, existe algum tipo de irregularidade, aí sim. Agora, nesse caso, não. Só atrapalha os profissionais quando tem esse tipo de manifestação. Não é uma manifestação positiva. Eu nunca vi isso ganhar jogo. Não, e vamos combinar, né, Davi? Se o Inter ganhar, não é porque foram esses 13 lá cantar na frente do hotel, né? Não passa pela pressão deles, viu? Vamos deixar bem claro isso. Não vai ter nenhuma relação se o Inter ganhar. É que tem uma relação, Maurício pegou bem. Já de algum tempo tem uma relação promíscua, não estou dizendo que é do Inter agora, não estou falando no geral. De essas organizadas cada vez mais terem espaço no clube, eles ganham cadeiras no Conselho Deliberativo, passam a ter influência nas eleições, nos períodos eleitorais. E aí as direções vão cedendo. Quando um dirigente admite sair para conversar com o torcedor que vai lá no CT ameaçar aí entrar, é o fim, né, Diogo? Ele já está errando. Final. Porque na hora pode parecer assim, não, foi inteligente, o cara foi lá e conversou, distensionou, não deu nada grave. Mas qual é a mensagem que tu passa quando tu faz isso? Não, tu é um cara importante mesmo, olha só, vamos conversar contigo, leva os jogadores. Aí os caras se sentem autorizados, que são um bando de malucos, a depois agredir os caras no hospital. É uma relação estranha, Diogo. É uma relação estranha. A gente comentou isso quando teve aquele episódio do Corinthians, né? Porque daqui a pouco ela ganha tamanho corpo, a torcida organizada, que ela começa a concorrer com o clube. Ela concorre na venda de produtos, por exemplo. Ela tem a linha de produtos dela, ela fatura com isso, e depois, quando o clube não ganha e atrapalha os negócios dela, ela vai protestar, ela vai reclamar. É uma relação estranha. Eu acho que o primeiro passo por exemplo, o clube tirar a sala dentro do estádio. As torcidas do Inter, por exemplo, elas têm sala no Gigantinho. E agora o Gigantinho está num processo de ser entregue à iniciativa privada, né? Tá para ser votado no conselho, inclusive. Acabou. Vocês querem ter uma sala de vocês? Aluguem, paguem aluguel. Mas, Léo, sabe que esses dias eu tava conversando com uma gurizada geral. Obrigado. Opa, vai, Simon. De nada, Simon. Perdão. Brigada Militar aqui, pelo menos. É isso aí. 5 viaturas da Polícia Militar, Brigada Militar, pessoal do choque. Não sei se chegou exclusivamente para monitorar esse protesto desses 13 torcedores que eu entrei anteriormente, mas estão posicionadas essas viaturas aqui em frente ao hotel. Os policiais militares saíram dos veículos, ficam acompanhando, alguns deles armados, todos usando máscaras. Os torcedores agora saem, vão em direção à Avenida Plínio Brasil Milano e deixam de protestar. Foi praticamente automático a chegada da Brigada Militar e a interrupção do protesto, que agora os torcedores saem de frente ao hotel e vão para Avenida Plínio Brasil Milano, por enquanto sem cânticos, como estavam fazendo há cerca de 10, 15 minutos. Quer ver uma frase que nunca fará sentido, Duda? Nunca fará sentido na boca de um jornalista, na boca de qualquer um de nós.
torcedores foram ao aeroporto fazer um protesto pacífico. Não. Se vai ao aeroporto, não é pacífico. Não é pacífico porque a presença de um contingente grande de pessoas esperando outras que chegaram e fracassaram na sua missão, aquela presença tem uma intenção: constranger. Daquele momento em diante em que há um monte de gente cercando um jogador no corredor de um aeroporto, você não tem nenhum domínio de que aquela situação será pacífica do início ao fim. Então, protesto pacífico em aeroporto é água que gela ou queima, fogo que é frio, gelo que é quente, não tem como acontecer. Como é um processo pacífico, Maurício, é quando a torcida se junta para receber um jogador no aeroporto, um novo contratado. Aí sim não é protesto, pacífico. Né? Aí não é protesto. Não, exatamente. Não, exatamente. Por isso que eu não falei a palavra protesto, né? Uma reunião de torcedores para ir no aeroporto para receber um jogador, para dar o estímulo e a confiança que o jogador quer na chegada, isso sim me soa pacífico. Deixa eu só fazer um contraponto, porque esses tempos a gurizada da Geral e do Grêmio, que é uma torcida que, enfim, já existe há muito tempo, e ela tem, de alguma forma, tentado se mobilizar de uma forma de se autossustentar. Eles estão criando, como o Léo disse, produtos que, embora possa realmente rivalizar com o clube, mas a ideia é não depender em absoluto do clube, e sim de uma fonte de renda autossustentável, a ponto deles conseguirem comprar o seu próprio ônibus para poder ter deslocamentos, para não precisar em absoluto do clube, apenas para poder apoiar e fazer o que eles gostam, que é torcer. Estava conversando com esses dias com um dos líderes, não sei como é exatamente como eles se acreditam, mas eles foram muito simpáticos e estavam me contando isso. Eu achei muito legal, porque a gente tem a impressão que essas torcidas todas dependem do clube. E o que eu tô vendo, e eu gosto de trazer o contraponto, porque às vezes a gente não consegue de verdade saber ao certo o que tá rolando, é disso, que ao menos a Geral, que é uma das torcidas que veio falar comigo, eles estão tentando de alguma forma serem autossustentáveis para não depender em absoluto do clube, para poder fazer com o Grêmio o que eles querem, que é torcer, apenas torcer e não depender em absoluto. Isso é bom, Duda. Acho que esse é um bom exemplo. Acho que qualquer torcida que conseguir se desvincular do clube é bom. Agora, eu concordo com o que vocês falaram, mas eu acho que é importante acrescentar uma coisa, porque ao longo dos anos, talvez de décadas, eu acho que isso vai além da questão de torcidas organizadas. Ao longo dos anos, das décadas, se tratou como normal, absolutamente normal, o torcedor poder xingar, falar palavrão, ofender as pessoas dentro do estádio de futebol. E isso foi se transferindo para outros ambientes. A gente já teve casos aí de jogadores xingados dentro de restaurantes, dentro de casas noturnas, em locais em que eles poderiam normalmente se divertir, porque parece que o torcedor acha que isso é normal, né? Que faz parte do futebol, que ele está no direito dele. Talvez esta seja uma questão mais cultural e muito mais ampla do que a gente possa imaginar, e é algo que já vem de décadas para trás. E talvez tenha que se mudar essa cultura. Tem razão, Eduardo. É preciso botar limite. Não pode tudo, não. Não pode tudo. Não pode chamar as pessoas de sem vergonha como se isso fosse normal. E você é a única atividade profissional, Maurício, onde o consumidor acha que pode tudo. Isso vem desde lá, desde o regime militar, quando tu tinha assim um time no Nacional, onde a Arena vai mal, um time no Nacional, onde o MDB vai bem, um time também, meio que o futebol como circo, assim e tal. E aí, com o tempo, o futebol virou sendo uma espécie de coliseu, assim, né, para entretenimento e barbárie. E esse que eu acho mais grave, o Gabardo. Os agentes do futebol, eles acabam legitimando isso. Quer ver um exemplo? Os jogadores nem se dão conta, mas eles fazem o gol, onde é que eles vão vibrar? Vão vibrar com a organizada. Aí eles chegam no novo clube, colocam o boné da organizada. Rede social, dá uma curtida lá no que uma organizada fala, enfim, porque é legal, os caras mandam no clube e tal, já tem influência. Então eles sem perceber, eles acabam legitimando, assim. Claro que tem organizadas e organizadas, eu sei disso, não é todo mundo bandido, enfim. Mas, assim, os agentes do futebol, eles legitimam isso. Olha o dirigente lá que vai conversar com o cara quando ele está gritando no portão, ameaçando entrar. Tu vai legitimando. E aí essa legitimação, Gabado, vai levando a situações como essa. Se transfere para outras áreas, restaurante, cinema, enfim. Diga, Duda. Não, só dá informação que o Thiago Floriano, que é do departamento do torcedor gremista,
ele coloca assim para mim: desde 2015, tá, por diretriz do Conselho de Administração do Grêmio, não existe nenhum subsídio de clubes às torcidas, do clube, né, às torcidas, no caso do Grêmio, evidentemente, né. Então, assim, a relação vem amadurecendo, as torcidas estão se adequando a esta nova ordem, né, desde 2005, portanto já há 5 anos, e eu acho que foi isso dos passos que fez com que esse exemplo que eu dei, né, de uma das torcidas, né, no caso a geral, venha a se autossustentar através dos seus recursos. Isso é bom, isso é bom. Simon. Pedro, assim, ó, os manifestantes foram pelo menos para a rua do outro lado da rua, aqui na Plínio Brasil Milano. Eles diminuíram pelo menos os cânticos nesse momento, e a Brigada Militar pelo menos segue com 3 viaturas em frente ao Hotel do Inter e 2 viaturas atrás do ônibus, que está estacionado justamente nessa avenida na Plínio Brasil Milano. O protesto agora volta, eles cantam cerca de 1-2 minutos e depois param, mas a Brigada Militar segue por aqui para fazer a escolta, mas também para monitorar de perto esse protesto que a gente estava pelo menos relatando anteriormente. Ok, Simon Bianchini, repórter da Rádio Gaúcha, junto à concentração do Internacional e esse protesto aí que nós estamos acompanhando. E, sob certo aspecto, lamentando, porque se o time já está pressionado para ganhar, imagina com pressão de torcida pouco tempo antes de entrar em campo, ontem no treinamento. Eu acho que só agrava isso, mas enfim, né? O que a gente vai fazer? São as questões do futebol, suas torcidas, e vamos lá, né? Bom, Gabardo, tenta escalar o time do Grêmio para nós aí, vamos ver. Bom, o time do Grêmio, Pedro, que eu acho que vai jogar é o seguinte: Vanderlei, Orejuela, Paulo Miranda, o Rodrigues, David Braz e Cortez. Só coloco dúvida entre Paulo Miranda e Rodrigues. Lucas Silva, Matheus Henrique, Darlan, Alisson, Pepe e Diego Souza. Eu acho que esse é o time do Grêmio pro Grenal. Muito bem, e o do Inter? Marcelo Lomba, Heitor, Moledo, Cuesta e Wendel. Lindoso, Edenilson, Patrick, Bosquilha, Thiago Galhardo e Abel Hernandes. Esse é o melhor time que o Inter poderia colocar em campo, Guerrinha? Não. Tem que colocar o D'Alessandro e baixar o Galhardo para frente. Não. O Inter precisa de um pensador no seu meio campo. E não tem esse pensador, não. E com relação ao time do Grêmio? O Grêmio não tem muito onde correr, Pedro. Onde jogaria o Maicon em condições normais, e aí tu tiraria o Darlan, mas o Maicon, eu penso sempre que o Maicon tem que jogar numa linha de 2 volantes, não de 3. Porque aí ele não seria um volante, ele seria um meia. E ele de meia, atualmente, não é o mesmo jogador. Ele é o avalista da saída de bola, do jogador que dá cadência ao Grêmio lá de trás. Não mais adiantado do que os 2 volantes. Aí ele já não é o mesmo. E no Grêmio falta o Jean-Pierre, mas o Jean-Pierre é impossibilitado de jogar, né? Leonardo Oliveira, essas escalações não estão corretas, na tua opinião? Estão corretas, Pedro. Acho que o Grêmio não começa com o Maicon, acho que vai com o Darlan, até pela volta do Maicon depois de tanto tempo fora. E no Inter não tem muito mais o que fazer. Ele vai ter a linha de 3 meias pela primeira vez em um Grenal. É importante, tem que ver como vai estar o Edenilson, né? Teve uma conversa do presidente Marcelo Medeiros com o Edenilson a respeito da questão da Arábia Saudita. Foi clara, isso? Olho no olho. Quando? Foi semana passada. Passada. Mas não adiantou. Foi uma conversa clara, olho no olho. Da semana passada não adiantou. Não, mas ela foi clara e objetiva. Se chegarem a um valor que o Inter quer, tudo bem. Se não, não. Contrataram o Bruno Henrique agora, né? Contrataram o Bruno Henrique, não contrataram. Né? Não contrataram. Essa questão do Bruno Henrique, ela já vem, eu tenho acompanhado alguns perfis lá do Al-Ittihad da Árabe. De repente é outro. Tá no Twitter ali oficial. Tá no Twitter dele, do oficial, mas de repente mudou. Pelo Bruno Henrique, mas aquele que estava no nosso... Do Palmeiras? O que se tem é que... o Bruno Henrique do Palmeiras, O que se tem é um interesse, e é uma informação de um site especializado do Al-Ittihad, mas o Cariri quer o Edenilson, e o valor deve se aproximar, porque o Ministério do Esporte Árabe liberou agora uma grana para os clubes e para as federações, talvez venha daí esse dinheiro. Mas o Inter foi muito claro, se não chegar o valor, não tem jeito. Lá atrás o Alessandro Barcelos que valor até que o Inter tinha quer? Combinado. Eles não estão oferecendo 5 milhões. Quanto? 5,5. 5,5. Se você oferecer em 4. O Edenilson é um jogador de 29 anos, né?
Parece que ofereceram 30 anos. É muito difícil um jogador com 30 anos, se ele recebe uma boa proposta do exterior, o clube segurar ele. Eu tô dizendo. O salário. Eu tô falando. Porque um jogador jovem, aí tudo bem, aí tu pode se segurar um pouco mais, esperar, negociar com ele fica chateado, aí tu vai lá e convence ele assina outro contrato, aquela coisa. Agora um jogador de 30 anos, ele pensa o seguinte, é agora ou nunca. Ele pensa isso. Tem o seguinte, né, Davi, a oferta salarial é o dobro, foi o que me disseram, a oferta salarial é o dobro do que ele ganha aqui, tá? E no ano passado ele já teve uma proposta do mundo árabe. E o Inter segurou. Pois não consegue segurar um jogador assim. É difícil. O Alessandro, quando estava ainda no comando do futebol, teria conversado com ele, tentado acertar com ele o seguinte: a gente te libera em janeiro. E ele não topou, porque não sabe se em janeiro vai ter a proposta, né? A proposta é agora. Claro. Então me parece 5,5 para fechar em 5, né, Léo? 5,5 para fechar em 5, número redondinho, bonito, e a vida segue. Sentimento de setorista, de quem foi setorista há muito tempo. Isso deve fechar depois do Grenal. Tá. Eu tô com esse sentimento, pelo que eu Davi conversei. Coimbra, as escalações te agradam? Poderia ser um pouco diferente aqui ou ali. O Guerrinha cita essa questão do D'Alessandro. Realmente, o D'Alessandro é melhor do que os outros. Mas tem aí também o Maicon, né? D'Alessandro e Maicon, que são grandes jogadores, que tem até esse estilo de toque de bola e tal. Aí tem a questão do gramado, né? Então, elas são razoáveis dentro das circunstâncias. Claro aí que Kahneman, Jeromel, Jean-Pierre, etc. Aí é impossível, né? Aí não dá. E mesmo o Inter tem seus desfalques. Agora, dentro das circunstâncias, é mais ou menos o que deve temos ser, para né? o momento. Tá bom. Maurício Saraiva, tu gostaste das escalações? A grande diferença no Inter, no Grêmio não há o que fazer, porque o Michael, num campo pesado como esse, com o currículo médico que ele tem recentemente, escalá-lo de saída pode ser um prejuízo para perdê-lo por mais tempo. O D'Alessandro, que tem uma idade ainda maior do que a do Michael, ele não tem o mesmo retrospecto de lesões. E seria a única alternativa razoável a fazer no time do Inter para ter criação, para ter uma capacidade de ser diferente comparado ao que vem sendo. Joga só 45 minutos. Bom, são 5 modificações, né? Você entrar com uma comprometida perto do resultado que pode lhe dar, valeria muito a pena. Então a única troca desses 22 jogadores que o Eduardo citou seria o D'Alessandro no meio-campo no lugar do Bosquilha. E o Diogo Oliveira, o que achou? No caso do Grêmio não tem o que fazer, porque não tem o Jean-Pierre e o Michael descontado. Qualquer um desses dois recuperados jogariam sem problema. O Grêmio se justifica ali com os 3 volantes, o desenho do Renato. No Inter, Pedro, eu acho que seria importante o Inter trabalhar com uma ideia ao lado do Galhardo, não com o Abel Hernandes, que é centroavante uruguaio, né? E uruguaios e centroavantes sempre pode desmentir comentarista. Mas o Inter precisaria de um jogador de lado, com mais mobilidade. O problema é que o Inter não encontra essa peça. O Leandro Fernandes não tem sido, o Marcos Guilherme não consegue desempenhar. O Peglo está voltando depois de um tempo de lesão misturado com o Covid, mas eu acho que ali, para melhorar o Galhardo, o Inter precisaria de um outro tipo de jogador que não o Abel Hernandes. O que é Gabardo? Uma informação de agora, que está começando a ganhar força na Inglaterra. Cavani deverá ser anunciado pelo Manchester United. Ele viajaria amanhã em um jato particular de Paris para Manchester para fazer exames médicos e assinar contrato, e poderia ser anunciado entre domingo e segunda-feira. Essa informação é importante. Cavani poderá ser o jogador do Manchester United da Inglaterra. Da Garbi, o Renato escalou bem o Grêmio? Acho que sim, Pedro. Se ele mantiver o Rodrigues pela boa fase que está, e também é porque não tem muito o que fazer além disso, né? O Michael, a informação que eu tenho é que não vai jogar, então eu acho que o Grêmio vai bem encaminhado, sim. O Malenotti gostou da escalação do Inter? Olha, Pedro, eu ainda acredito muito no potencial criativo do D'Alessandro, mesmo ele enfrentando, né, naturalmente as adversidades em função da fisiologia dele mesmo, com 39 anos, mas eu sou um torcedor que não abro mão nunca da criação e da inteligência dele com a bola no pé, né? Não é ele que precisa correr, ele faz a bola correr, né? Eu ainda acho que teria lugar para ele no time mesmo. E quanto ao Abel Hernandes, né, se fosse o caso de tirar um, eu tiraria ele
e manteria o Thiago Galhardo como a principal força ofensiva do Internacional, como ele está sendo, né? E depois o segundo tempo se mexe conforme o andar da carruagem. Bom, meninos, muito obrigado a todos vocês por participarem excepcionalmente do Sala de Redação nesse sábado. Eu tenho certeza que foi uma dificuldade para todos, mas como vocês gostam de microfone, então fica tudo mais ou menos dentro da casinha. Foi um prazer. Né? Cada um tem um microfone em casa. Que dificuldade é essa? Nós temos uma rádio em casa, cara. Dificuldade aqui não, né? Bom, tá chegando aí o pré-jornada, depois tem o futebol da Gaúcha, hoje é Grenal, 438, 5 da tarde na Arena, e claro, a nossa programação continua e continua mesmo cada vez mais intensa, mais forte, tá chegando a hora do clássico. Nesse momento parou de chover, pelo menos aqui na zona norte de Porto Alegre, mas há muitas nuvens no céu, o que significa dizer que poderá chover daqui a pouco, né? Chover bastante, porque é o que está acontecendo. Então, por enquanto, muito obrigado. O pré-jornada está chegando e eu volto com o Maurício, volto com o Guerrinha e volto com os repórteres da Gaúcha, mais o Bertoncello, para o futebol da Gaúcha no jogo das 17 horas, o Grenal 438 na Arena. Tchau, até daqui a pouco.